Nós estamos estudando, através da revista, o tema As Parábolas do Reino, né? As parábolas do reino têm um porquê de ser chamadas das parábolas do reino. É para mostrar como é que funciona no reino de Deus, né? Então, entre outras aplicações que a gente está aprendendo aqui nas parábolas, uma delas é essa. No reino de Deus funciona dessa maneira. No reino deste mundo funciona de um jeito. No seu reino, lá na sua casa, funciona de um jeito. No reino dos Estados Unidos, do Trump, funciona de um jeito. No reino do Putin, funciona de um jeito. Mas no reino de Deus funciona de um outro jeito. Então, as parábolas, entre outras aplicações, elas servem também para que a gente já vá se acostumando como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Porque são bem diferentes do reino deste mundo, né? Queria que eu colocasse lá o segundo quadro, rapidamente. Eu coloquei só um trabalhador na vinha ali no quadro 2. Esse é um trabalhador mais moderno, de chapéu, né, de camiseta vermelha. Não aparece aí, mas é vermelha, tá? Talvez hoje nem desta forma, né, já vai num trator que já corta automaticamente os cachos. Mas é uma figura do trabalhador. Eu queria ler o texto. Pode pôr o próximo quadro, onde a gente vai passando, projetando que os irmãos quiserem acompanhar pelo PowerPoint. O texto se encontra lá no Evangelho, conforme está escrito por Mateus, no capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Nós vamos ler o texto que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos lá na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? No próximo quadro lá. Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa série de parábolas de Jesus nos Evangelhos, algumas parábolas a gente já viu que ela é um pouco mais difícil a gente entender. Essa é uma parábola fácil de entender, porque foi o próprio Jesus que explicou. E ele explicou esta parábola baseado depois de uma pergunta que o apóstolo Pedro fez no capítulo 19, no verso 27, um pouquinho antes desse texto. Estava lá os discípulos discutindo: como é que vai ser lá no reino de Deus? Quem trabalhar mais ganha mais? Como é que vai ser? A gente está trabalhando tanto para o reino. E Pedro tomou a frente dos outros discípulos, chegou para Jesus e disse assim:
eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber, Jesus? Jesus disse esta parábola por causa desta pergunta. Deixei tudo. Vou na igreja, vou de quinta, vou de sexta, dou dízimo, limpo a igreja, oferto, faço. Faz tantos anos que eu estou aqui, o que é que eu vou receber? E Jesus então aplica esta parábola. Que é uma parábola que, se a gente lê ela bem tranquilamente, ela é auto-explicável, né? Jesus explica ela muito bem. Então Jesus está respondendo uma pergunta, para explicar como é que funciona o reino. Porque Pedro até então parece que não estava entendendo nada de como que era o reino. Ele queria alguma coisa aqui nesse mundo, recebia alguma coisa aqui. E Jesus disse, não, no reino de Deus é diferente, eu vou te explicar, vou contar uma história para você. Jesus conta essa parábola. No reino de Deus, o que predomina é a graça de Deus, é a justiça de Deus, é a vontade de Deus, não é o modelo deste mundo. Não importa os nossos conceitos de moralidade ou de justiça. Porque nossos conceitos, trabalhei bastante, tem que receber bastante. Mas isso é um conceito do mundo, o reino de Deus é diferente. Também engana-se quem pensa que este texto é um tratado sobre leis trabalhistas. Embora ele pode ser utilizado. Você contratou, falou que vai pagar um dinheiro, o que é justo, tem que pagar. Mas aqui não é um tratado trabalhista, de um regime econômico. Porque no reino de Deus a capacidade ou a recompensa são baseados em outros princípios. Não é do mérito por ter trabalhado, é da graça, é o princípio da graça de Jesus. Então o pai de família chamou para a sua vinha trabalhadores em tempos diferentes, conforme o texto. Diz que ele saiu na primeira hora. A primeira hora é 6 horas da manhã, irmãos. Quem vai começar a trabalhar na roça tem que trabalhar cedo. Eu nunca trabalhei na roça, mas pastor Elias e demais, você começa muito cedo, porque não dá para trabalhar meio-dia, lá que está muito sol às vezes, né? Começa bem cedo, acaba um pouco mais cedo, para fugir do horário do sol ou da chuva, dependendo da localidade. Então, bem cedinho, o dono da vinha saiu e foi na praça. Foi na praça porque era na praça que ficavam as pessoas que estavam dispostas a ir lá para ser assalariado, para ser contratado para trabalhar na colheita. Então, na praça, o pai de família saiu bem cedinho e foi lá. Chegou lá, 6 horas da manhã, tinha um grupo lá. Bom, vou pagar um dinheiro para vocês. Um dinheiro, ou uma jornada, um jornaleiro, era o dinheiro de um dia. Era o pagamento baseado, quanto valia mais ou menos um dia de trabalho. É como se fosse hoje, te pago R$100 aí para você trabalhar para mim hoje. Contratou aqueles primeiros foram para a vinha, cedinho estavam lá. O pai de família começou a chamar a gente em tempos diferentes. Mas a todos nesse texto ele recompensou com o mesmo pagamento, com a graça. Os benefícios do reino de Deus são os mesmos para todos os que se sujeitam ao governo de Deus. Neste reino não há prevalência, irmãos. Hoje nós estamos no tempo das igrejas com lugar VIP, nós vamos falar um pouquinho disso bem por cima, que não é a base do texto. Lugar VIP, lugar não sei das quantas, banco diferente, banco almofadado para o rico, cadeira de plástico para o pobre. No reino de Deus não há prevalência, nem judeu, nem servo, nem circuncidado, nem não circuncidado, nem cita, nem bárbaro, nem americano, nem afegão, nem peruano, nem brasileiro. No reino de Deus não tem ninguém melhor que o outro. Todos são tratados conforme a graça do Senhor da vinha. Conforme está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 11. No reino de Deus não tem judeu, não tem servo, não tem cita. Não tem o melhor no reino de Deus. Todos são tratados de forma igual. Os irmãos que leram a revista facilmente entenderam a parábola, porque é uma parábola que Jesus explicou, ela é autoexplicável simplesmente pela leitura. Então eu vou adotar um modelo que o pastor Elias adotou na última escola, é de explorar um pouco mais o texto, tá bom, irmãos? Do verso 1 até o verso 7 que nós lemos, nós vemos o chamado de Deus. Como dissemos, a praça é onde ficavam os trabalhadores. Quem sabe para chegar às 6 horas da manhã na praça, alguém tinha levantado às 5, né? Colocou a sua roupa, quem sabe seu calçado, pegou para colher uva, acho que não deve ser enxada, deve ser uma faquinha, deve ser uma tesoura, alguma coisa parecida. Pegou sua ferramenta, colocou na mochilinha, colocou uma água ali, vão
a batalha. Era lá que ficava, porque eles sabiam que alguém iriam contratar eles. Para colher uva deveria ser final de setembro, porque era a época da colheita das uvas naquela região, naqueles dias. Então, setembro vai ter uva para colher, vamos trabalhar. 5 horas da manhã a gente ir lá na praça. As uvas precisavam ser colhidas rapidamente, precisava de muitos trabalhadores naquela seara. Porque se vem chuva e molha muito a uva, estraga parte da colheita e o proprietário perde colheita, perde produção. Como o Senhor chamou alguns às 6 da manhã, alguns às 9, alguns às 12 horas, chama o outro grupo às 15 horas, e outro na hora 1/10, hora 1/10, irmãos, era 5 horas da tarde, e o dia acabava às 6, para trabalhar. Então Deus chamou trabalhadores, o Senhor da vinha chamou trabalhadores em tempos bem diferentes. Da mesma maneira, ainda hoje, alguns são chamados cedo, na juventude, né? Desde cedo estão lá na casa do Senhor, desde cedo estão trabalhando na vinha do Senhor. Alguns outros são chamados tardiamente, às vezes lá no leito de morte, né? Está lá morrendo, está lá capengando já. Meu avô, por exemplo, foi um desses. Minha avó era cristã, ensinou os filhos a ir para a igreja desde sempre. Minha avó, mãe da minha mãe. E ela faleceu, e meu avô já tinha 90 e poucos anos. E certa feita, meu avô já bem ruim, tinha caído, quebrou a bacia, aquelas histórias que os irmãos já sabem. E foi falado para ele, minha mãe disse para ele: pai, você precisa aceitar Jesus, você quer aceitar Jesus? Mamãe orou tanto pelo Senhor, nós oramos tanto pelo Senhor para que você se convertesse, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim: eu quero, eu preciso de Jesus. E pouquinho tempo depois ele faleceu. Por causa da enfermidade, da queda e tal. Alguns chamados bem tarde, mas todos recebem o mesmo pagamento, a graça e a salvação no Senhor. Não há prevalência de quem chega cedo e quem chega tarde. No reino de Deus é assim, mas é estranho pensar assim no nosso reino, né, irmão? Eu trabalhei pra caramba, que é a mesma coisa que o outro. Vamos pensando nisso que a gente vai chegar lá. Deus chama as pessoas no momento que Ele quer chamar. E a recompensa não é um salário, a recompensa é por ter adotado a prática de, tá bom, eu vou para a vinha. Foi para a vinha, tem a recompensa. E nem mais nem menos, a recompensa que é devida. Mas também nos versos de 8 até o 9, nós vemos muita bondade de Deus. Porque no paraíso, irmãos, o paraíso é aquele que nos aguarda, o lugar onde Deus tem preparado para nós, aguarda quem chegou cedo na vinha, mas quem também chegou bem tardinha, lá na 1/10 hora. É porque Deus é bondoso. Se fosse pela nossa bondade, pela nossa moralidade, pela nossa justiça, não, você vai ficar em outro lugar. Tem crente que vai ficar na sala VIP no céu, você fica lá, na comunidade, lá no canto. Irmãos, isso é pensamento de reino de homem. No reino de Deus não é assim. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Não é por mérito, não é porque trabalhou muito, porque ganhou um salário, porque ganhou 2 salários, uma jornada ou 2 jornadas. E nem por tempo de casa, irmãos. O irmão Otoniel vai receber do Senhor a recompensa igualzinho a alguém que aceitar Jesus Cristo agora. Olha como Deus é bondoso. Ele não olha o tempo de casa. Ele olha um coração perdido, alguém que precisa trabalhar, que precisa entrar na vinha, e convida e dá a mesma recompensa. O Senhor podia fazer da maneira que quisesse com a sua graça. O Senhor da vinha poderia fazer o que quiser com os seus recursos, com o seu dinheiro. Afinal, os recursos eram dele. O dinheiro para pagar a jornada de cada um era dele. Ele podia fazer bem o que quiser. É por isso que Deus faz o que Ele quiser. É segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, segundo os seus pensamentos. Não é segundo os nossos pensamentos. Deus é tão bondoso que encontrou gente lá às 5 horas da tarde. Já pensou você ficar numa praça das 5 da manhã? Quem sabe alguém chegou um pouquinho tarde? Quem sabe alguém estava com algum a fazer, foi socorrer algum familiar doente? Ou quem sabe até mesmo alguém perdeu o horário, dormiu muito e chegou lá na praça lá depois das 15 horas.
Porque até às 15 horas tinha um pessoal que Deus contratou. O senhor da vinha já havia contratado. Alguém chegou lá depois das 15 horas. O que você está fazendo aí? Ocioso, sem fazer nada. Cheguei atrasado. E cada um com a sua desculpa, com os seus motivos. Vai trabalhar, desce lá na vinha que eu vou te pagar o que é justo. A recompensa do Senhor para quem sobe até a sua vinha, Ele vai pagar aquilo que é justo. Ele não vai agir conforme a nossa justiça, porque para a nossa justiça teria que dividir o dinheiro de um dia em 10 e dar só 1/10 para o cara. Ele não deu. É segundo a justiça de Deus. Isso quer dizer que muitos de nós recebemos graça, recebemos bênçãos do Senhor, que nós não merecemos nem de longe. Não recebia nada, mas mesmo assim Ele nos agracia. Mostra a bondade de Deus. Deus derrama a sua graça não pelo mérito do trabalho, mas por causa da graça, da imensa graça de Deus. Mas nós também vemos, a partir do verso 9, a justiça de Deus. Como é que funciona a justiça? Nós vimos como funciona a bondade, como é que funciona a justiça nesse reino. O dono da vinha só acertou um salário para o primeiro grupo das 6 da manhã. Vai lá que eu vou te pagar um salário. Com os demais ele não acertou salário nenhum. Ele falou, vai lá que eu vou te pagar o que é justo. Vai lá que eu vou te pagar o que é justo. Vai que eu vou te pagar o que é justo. Ou seja, certeza de quanto haveria de ganhar pelo salário de um dia, foi só o primeiro grupo. Os demais grupos não estavam com um valor fixo contratado. O senhor da vinha só disse que receberiam um salário justo. Coloca, por favor, André, o quadro número 7. Tem coisas que parece que não são justas. O quadro número 7 é o que tem o corredor da São Silvestre. Este. Olha só, irmãos. São Silvestre todo mundo conhece. É uma das provas de distância maior que tem no Brasil, uma das mais famosas do mundo, muito concorrida, vê gente do mundo inteiro concorrer. Todo mundo sabe que tem a São Silvestre, que é no mês de dezembro, todo mês de dezembro tem essa prova. O que é esta prova? Esta prova é quem chega mais rápido, é uma corrida contra o tempo, para percorrer 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Então tem um trajeto, rua tal, vai, sobe aqui, volta e para em tal lugar. Esse trajeto dá 15 quilômetros. E vamos correr, quem chegar primeiro ganha uma medalha. Em 2024, esse cidadão é chamado Wilson, é um ganês, ele é de Gana, ele chegou em primeiro lugar. Ele demorou 44 minutos e 21 segundos para percorrer 15 quilômetros. 44 minutos e 21 segundos. Qual foi o prêmio dele? Uma medalha de ouro. Põe o próximo quadro, por favor, André. O Usain Bolt, todo mundo conhece, multicampeão dos 100 metros rasos, o homem mais veloz do mundo. Nunca ninguém bateu a marca dele até hoje. Ele percorreu 100 metros em 9,58 segundos. Qual foi o prêmio dele? Uma medalha de ouro. No reino de Deus tem uma coisa semelhante. Tem gente que corre 44 minutos para ganhar uma medalha. Tem outros que correm 9,8 e ganham também uma medalha. É uma ilustração que eu quero trazer para os irmãos de como é o reino de Deus. Todos se prepararam, todos são atletas, eles são atletas de ponta. Cada um da sua maneira se preparou muito. Um teve que trabalhar muito para ganhar uma medalha. Outro trabalhou pouquinho, menos de 10 segundos, conta de 1 a 10 devagar aí que pronto, ganhou uma medalha. Outro passou quase 1 hora correndo pelas ruas de São Paulo, respirando poluição, fumaça de ônibus e por aí. No reino de Deus, irmãos, funciona mais ou menos assim. Não é pelo tempo de trabalho, não é por tempo, tanto que eu corri que eu vou ganhar 2 medalhas. Ah, mas ele merecia mais medalha, ele correu muito. No reino de Deus é uma medalha, para quem corre muito, para quem corre pouco. O mérito
não existe. A recompensa é que existe. É por causa da graça. Mesmo não merecendo, muita gente não merecendo nem uma medalhinha, nem um salário, Deus recompensa com salário, com essa justiça. Uma coisa que deve ter acontecido ali, irmãos, que provavelmente os primeiros trabalhadores, aqueles que foram contratados às 6 da manhã, quem sabe depois do trabalho, porque eles viram chegando gente às 9, chegou outro grupo a meio-dia, chegou outro grupo às 3 da tarde e chegou um grupo às 5 da tarde. Acho que eles pensaram, bom, vou ganhar mais, né? Trabalhei mais. Quem sabe eles começaram a nutrir falsas esperanças na sua mente. Porque nós somos assim, né? Eu trabalhei mais que o outro, eu quero ganhar mais. Mas nós não fomos contratados para ganhar ou o que é justo ou um salário. Não vai ganhar nem mais nem menos, vai ganhar aquilo que foi contratado. Quem sabe estava nutrindo falsas esperanças, esperanças essa que acabou no exato momento de receber os seus salários. Por quê? O Senhor da vinha falou, chama primeiro os que chegaram por último, paga eles primeiro, e os que chegaram primeiro, paga depois. Certamente, os que viram o pessoal das 5 da tarde chegar e receber um salário, falou, bom, opa, acho que ele vai pagar mais para nós, né? Começaram a nutrir falsas esperanças de que é melhor nesta vinha, que merece mais do que o outro nessa vinha. E essa esperança acabou no exato momento que o mordomo do senhor da vinha foi pagar o salário. Toma um dinheiro que é o que foi contratado. E aí o semblante caiu. Eles devem ter ficado muito chateados. Pô, está esperando mais, está esperando 2 dinheiro, quem sabe 2,5, quem sabe 3. Eu retirei uma frase que eu estava pesquisando num livro de Spurgeon, que disse assim, que diante da graça de Deus, os corações dos invejosos aumentam em amargura. O coração dos invejosos aumenta em amargura. Não diz que o coração dos invejosos, não diz que o coração das pessoas amarguradas se tornam amarguradas por causa que o outro recebeu mais. É coração dos invejosos. Algumas pessoas já são invejosas. Vê alguém que acabou de chegar no reino de Deus, acabou de entrar para a vinha, receber bem, ser agraciado e fica lá, pô, eu estou tanto tempo aqui, achei que eu devia ganhar mais. O coração dos invejosos aumenta. Não é que não tinha um pouco, mas quando ele vê algumas coisas acontecendo no reino de Deus, aumenta. Então nós não podemos ter inveja, irmãos, no reino de Deus, daquilo que Deus faz com cada um, que faz com o irmão, que faz com o outro, que faz com o outro, que parece que é mais abençoado ou menos abençoado. O Senhor tem a sua justa recompensa, conforme a justiça dele, Ele vai dar recompensa. E muitos, nós já temos a maior recompensa, que é a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados. Nós já recebemos o maior salário que poderíamos receber. Bom, o próximo tópico que eu extraí do texto é que se nós esperarmos que o reino de Deus funcione conforme nossos pensamentos, conforme nossa justiça, nós vamos ser surpreendidos. Caramba! Não estou entendendo nada. Mas por que Deus pensa assim? Por que Deus faz assim? Se nós formos achar que o reino de Deus funciona conforme nós pensamos, nós vamos ser surpreendidos. Porque existem algumas surpresas no reino de Deus. Qual que é a surpresa que está no texto aqui, irmãos? O senhor da vinha, no final da tarde, no final do dia, chegando à noite, após as 6 horas da tarde, deu ordem para o pagamento dos trabalhadores que ele contratou. Chama o seu mordomo, chama o seu gerente de contas lá, chama o seu financeiro e fala assim, vem cá, põe a turma aí e vai paga. Mas vou fazer uma observação. Paga primeiro os que chegaram por último. Os que chegaram primeiro você paga depois. Do nosso ponto de vista, irmãos, qual a função disso? Não, vamos pagar os que chegaram cedo, estão cansados, é para eles ir embora logo, né? Olha como nós somos bonzinhos. Olha como, não, quem chegou mais cedo, quem chegou por último que espere aí, quem chegou primeiro, libera primeiro. Nós faríamos isso, e nem está errado, né? Nem está errado, não tem nada de errado nisso. Mas o Senhor falou assim, não, eu quero que pague primeiro os que chegaram por último. E os que chegaram primeiro e começaram cedinho, você paga por último. Por que o Senhor da vinha fez isso? Tem que ter uma explicação.
Porque ele queria nos ensinar, irmãos, que o reino dele, como é que funciona o reino dele. Em primeiro lugar, ele queria dar uma certa lição para os discípulos. E estava respondendo para Pedro. A parábola é uma resposta para Pedro. Entre outras coisas, ele quer dar uma lição. Não é como você acha, Pedro. Olha como que funciona. E nós estamos explicando, e Jesus explicou, nós estamos discorrendo em cima da explicação. Pagar os que chegaram primeiro, pagar os que chegaram por último e por último os primeiros. Quem entende isso na nossa ótica, irmão? Não tem lógica para nós. Mas a lógica do reino de Deus não é a nossa lógica. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. A justiça de Deus não é a nossa justiça. O amor de Deus não é o nosso amor. A bondade de Deus não é a nossa. No reino de Deus as coisas têm uma outra ordem. E Jesus queria mostrar aqui que no reino de Deus as coisas funcionam de uma maneira diferente. Talvez por isso, irmãos, não é parte do texto, que é tão difícil a gente confiar em que Deus vai fazer alguma coisa. Porque nós formulamos aquilo que Deus pode fazer com base no nosso conhecimento, com base no nosso amor que é fraco, frágil, se é que existe, na justiça, se é que existe, com base naquilo que nós sabemos. Como será que Deus pode fazer? Não dá para fazer. Se for só... O reino de Deus não funciona conforme nossos pensamentos, nossa cabeça, irmãos. Era necessária essa observação feita pelo pai da vinha, para que todos os que são chamados para o trabalho na vinha testemunhassem e testemunhem até hoje como é que funciona essa vinha, como é que funciona esse reino. Precisava ficar evidenciado que nesta vinha o que sobressai é a justiça e a bondade de Deus. As parábolas do reino, irmãos, funcionam para a gente já ir logo acostumando como é que funciona no outro reino que está nos destinado. É bom a gente já começar a praticar aqui um com o outro. Onde alguns não merecem mais que outros. Todos têm que ser retribuídos da mesma forma, ser amados da mesma forma. Os murmuradores não estavam reclamando de fato porque receberam pouco. Estavam reclamando porque os outros receberam muito. Fiquei o dia inteiro, tudo bem, vai. Eu contratei por um dinheiro. Mas ele também. Senhor, verso 12, você nos igualaste aos outros, achando que eram melhores, né? Nossa, você nos igualou esses caras aí, ó. O Senhor abençoou alguém que eu estou tantos anos aqui, o Senhor abençoou outro igual. Nós vamos lembrar, irmãos, que os recursos eram do Senhor da vinha. O dinheiro era dele. No reino dos céus a graça é de Deus. Ele usa a sua graça conforme quer, do jeito que quer. E Deus derrama a sua graça do jeito que quer, conforme quer, da maneira que quer, na medida que Ele quer. Ninguém pode falar para o dono da vinha como é que ele tem que retribuir o salário, a recompensa do trabalhador. Veja bem, irmãos, Timóteo, que andava com os apóstolos, ele foi chamado bem jovenzinho para o ministério. O ladrão da cruz foi chamado aos 45 do segundo tempo, né? Já na prorrogação. Já estava ali, mais um pouquinho ele morria. E qual é a diferença da recompensa entre Timóteo, diz as Escrituras, nos narra, e o ladrão da cruz? Foi a mesma recompensa, ambos foram salvos, ambos receberam a graça, ambos receberam o maior pagamento. Os queixosos, irmãos, têm um olhar invejoso. Deus parece que só abençoa o João, só abençoa a Maria, Deus só abençoa o pastor, só abençoa o João, parece que não acontece nada comigo. Os invejosos têm um olhar invejoso, mas o Senhor da vinha tem um olhar bondoso. Ele não olha com o olhar como nós olhamos. Poxa, queria ser igual ao irmão, igual a outro irmão, igual a outro jovem. Poxa, se eu ganhasse 2 dinheiro. No reino de Deus, o Senhor da vinha, o olhar dele é bondoso. Ele dá segundo a sua bondade, não segundo os nossos méritos. Bom, irmão, mas também temos uma chave para a parábola. Nós não devemos ficar enciumados com a generosidade do patrão, que é o que acabamos de dizer.
Acho que Deus abençoa mais um que o outro. Não, Deus não abençoa nem mais e nem menos. Ele abençoa conforme a necessidade, conforme os seus desígnios, conforme o seu propósito. Para alguma coisa, às vezes Deus abençoa alguém aparentemente sobre os nossos olhos mais do que o outro. Mas a todos Deus dá a recompensa necessária. Todos receberam nessa parábola o salário de um dia. O salário de um dia era o salário justo para as necessidades de um dia. Para comprar o pão, se fosse hoje, né? Para comprar o leite, para comprar a carne, para pagar a conta de luz. Era o suficiente para pagar a conta daquele dia. Todos receberam o que precisavam receber. Nem mais e nem menos. Nós não devemos ficar enciumados com a generosidade do patrão, o Senhor da vinha. Afinal, a misericórdia, a justiça e a bondade de Deus faz com que Deus dê a sua graça a quem quer dar. O Senhor recompensa segundo a sua vontade e não segundo a nossa justiça. Do nosso ponto de vista humano aqui, até parece um pouco injusto. Mas Deus também podia... Estou tão acostumado a quem faz mais ganhar mais. Até parece injusto do ponto de vista do reino do mundo. Mas do ponto de vista do reino de Deus, não. A justiça é dele e não a justiça desse mundo. Nós devemos entender tudo pela ótica da graça e não do merecimento. Ninguém de nós merece absolutamente nada. O que nós merecemos era o castigo que nos levaria para a desgraça, para a perdição, para longe do reino de Deus. Nós não merecíamos nada e recebemos sim a maior recompensa de todas, o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. Nós devemos olhar no reino de Deus pela ótica da graça e não do merecimento. Se tem alguém que quer trabalhar para o Senhor na sua vida, esperando merecimento aqui nessa terra, vai ter surpresas desagradáveis. Poxa, tanta coisa para nada, porque não funciona dessa maneira no reino de Deus. Embora, irmãos, não tem nada de errado em trabalhar muito para o Senhor, tá? Fazer muito pela igreja, pela comunidade, tá tudo certo. Deus se agrada disso e Ele tem as suas recompensas. Como é que Ele vai fazer isso? Lá é com Ele. Deus não se limita ao que nós achamos como deveriam ser as coisas. Eu acho. Quem acha um monte de coisa não acha nada, irmão. Se você vai numa empresa, fala para o seu patrão, eu acho, você fala 3 achos, ele te manda embora. Eu acho. Você não tem que achar, não tem que fazer. Não temos que achar, você tem que fazer aquilo que está determinado pela direção da empresa. Quer achar, acha na sua casa. Então, meus irmãos, no reino de Deus, nós não temos que ficar achando como que deveria ser. Ele determina e está determinado como é que funciona o seu reino. Eu coloquei uma frase aqui que eu tirei de um texto que eu estava lendo num livro. No reino de Deus, os primeiros serão últimos. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos. Logo, nós não deveríamos ter muita vontade de sempre querer ser os primeirão. Sempre estar na frente. Olha só, no reino deste mundo, quem quer ficar na frente na sala VIP, no banco VIP, é os primeirão. No reino de Deus, deveria ficar lá no finalzinho. No reino de Deus, todo mundo quer ter seus pés lavados. No reino do mundo, melhor dizendo, querer ter seus pés lavados. No reino dos céus, é o próprio Senhor que lava os pés dos discípulos. Nós não deveríamos ter muita vontade de querer ser os primeirão na igreja. Vamos ficar bem quietinho ali, vamos fazer uns trabalhinhos ali que o Senhor está vendo. É Ele que recompensa segundo o seu olhar. Esta frase eu tirei de um texto de William Hendrickson, que é um teólogo famoso. Eu li um pedacinho e achei muito interessante isso aqui. Bom, a revista nos mostra algumas aplicações para esta parábola, irmãos. Primeiro, era uma lição para os discípulos, especialmente para Pedro, né? Pedro é meio maltratado. Pedro é, sei que lá é Pedro. Eu gosto de Pedro. Pedro era meio... Mas no fim das contas ele ia fazer alguma coisa. Eu gosto de Pedro. Gosto de Paulo também. Eu gosto de todos. Era uma lição para os discípulos, mas era uma resposta direta para Pedro e para quem estava ao lado ali, né? Pois eles esperavam um tratamento VIP, irmãos. Eles esperavam ser recebidos na igreja num banco de couro, uma poltrona com ar-condicionado, com uma aguinha gelada do lado, como temos em várias igrejas hoje, lugar VIP. Eles esperavam um culto VIP para eles.
Não tem lugar VIP no reino dos céus. No reino dos céus não funciona assim. No reino deste mundo, até tem. E até na igreja. Ó, mas no reino dos céus não tem VIP não. E deve ser um alerta para nós também. Não temos lugar especial para nós não. Segundo ponto, mesmo começando tarde, pode-se alcançar bênçãos maiores da graça em nossas vidas. Comecei bem tarde, vida de perdição, das drogas, fui bandido, mas se entrou para a vinha do Senhor, pode receber grandes bênçãos, igual quem já está há muito tempo, porque Deus é justo. Ponto 3, a recompensa não é para todos. Todos vão recebê-la? Não. A recompensa é só para aqueles que foram chamados e aceitaram ir trabalhar na vinha do Senhor. Ah, mas eu também quero. Mas você não quer ir para a vinha, você não quer nada com Deus, você não quer nada com a igreja, você não quer nada com nada, vai ficar querendo, amigão. Porque Deus é justo, Deus é bondoso, mas Deus é justo. Não quero nada com Ele, mas o salário dele você quer? Vai ficar sem. Mesmo os que ficaram chateados, irmãos, os primeiros lá, eles receberam a sua recompensa. E logo talvez perceberam que não é pelo tempo de dedicação, não é pelo tempo de dedicação ao Senhor, que merecemos destaque. Como dissemos, não merecemos nada. Os recursos do reino estão sujeitos ao Senhor do reino, que distribui como quer. Você pode colocar o próximo quadro, André, por favor, que é o quadro número 9. A melhor imagem que eu achei aí, irmãos, é o pessoal em cima de um monte de moedinha aí, tá? No reino deste mundo é assim, ó. Alguns recebem mais por trabalhar mais. Pode ser que o que estava na pilha mais alta lá recebeu mais porque trabalhou menos. Pode ser que ele não trabalhou nada e recebeu mais que os outros mesmo assim. Alguns recebem lá sem trabalhar, sem fazer nada. Alguns trabalham muito e recebem pouco. Alguns trabalham e recebem muito. Trabalham bastante e recebem bastante. Que do nosso ponto de vista da justiça está certo, né? Trabalhou mais. Alguns recebem muito mais por fraude. Encheu os bolsos com dinheiro, os recursos que era para outro. No reino do mundo funciona assim, irmãos. A distribuição da recompensa. Poucos muito satisfeitos, muito rico, endinheirado, cheio de dólar, de ouro, e muitos insatisfeitos com fome. No reino de Deus fala assim, aqui ó, esse é o quadro. Próximo quadro, por favor, André. No reino de Deus funciona mais ou menos assim, irmãos. O Senhor dá a devida recompensa com base na sua vontade, na sua justiça e na sua graça. Todos ficam satisfeitos. No reino de Deus, aqueles que entram para o Senhor, todos recebem perdão de seus pecados e são salvos. Quem recebe alguma coisa a mais, não ficou mais rico, foi mais agraciado para trabalhar mais para o reino do Senhor, para levar outras pessoas para a vinha. Não é como aquele que acumula bens no outro reino. No nosso reino, quem se dá bem é quem acumula bens. No reino do céu é quem acumula a graça de Deus na sua vida, que superabunda e transborda e vai para as outras pessoas. O reino de Deus é diferente. As parábolas servem para nos mostrar como é que funcionam esses reinos. Deus tem compaixão das pessoas. Ponto 4. Achou alguns sem trabalho. Na hora 1/10. Quem é que contrata alguém às 5 da tarde para parar às 6 da tarde, irmãos? Quem é que... Nós faríamos isso com alguém? Contratamos lá uma diarista para limpar nossa casa. Ela chegou 5 horas da tarde na sua casa. Não, faz aí que eu vou te pagar o que é justo. E agir com a mesma justiça como o senhor da vinha fez. Não, eu vou te pagar o salário do dia inteiro. É lógico que nós não faríamos, porque nós somos desse mundo. A nossa lógica é desse mundo. Mas se fosse o senhor da vinha, pagaria. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa chegou na hora 1/10, e não é porque ela chegou tarde, por problemas que podem ser diversos, que ela também não tem as necessidades de pagamento, de comprar as suas coisas no mantimento, como tem todos os demais. E o Senhor é tão bondoso que Ele viu.
Poxa, não é recompensa pelo trabalho. Ele precisa disso. Ele precisa comer, ele precisa pagar as suas contas, ele precisa vestir. Ponto 5, estou terminando, irmãos. Alguns trabalham mais, outros menos, mas recebem a mesma coisa. No reino de Deus é assim. Deus não olha para a quantidade de trabalho, mas pela dedicação ao trabalho. Ponto 6. Não merecemos nada. O que Deus nos dá, a sua graça, não é um pagamento, não é um prêmio. Para o corredor da São Silvestre, para Usain Bolt, ele receberam um prêmio. Para nós não é prêmio, é um presente, é uma dádiva. Algumas coisas que eu encontrei na pesquisa. Não devemos superestimar os nossos méritos, se é o que temos. Pedro, no capítulo 19, verso 27, superestimou. O que nós vamos receber? Estamos trabalhando há tanto tempo, tem um mérito. Não vamos superestimar os nossos méritos, se é que temos algum. Servir o Senhor Jesus em troca de benefícios temporais, e até mesmo em troca dos benefícios eternos, é deixar neste tempo de usufruir das bênçãos que o Senhor tem para nós agora. Cuidado com o orgulho. Aqueles que pensam estarem primeiro podem ser os últimos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aqueles que pensam estar em pé, cuidem para que não caiam. Não devemos olhar para os outros com a finalidade de comparação de resultados. Olha eu, mas olha o irmão, olha eu, mas olha o pastor. Olha, comparando um com os outros. Não devemos fazer isso. E muito menos julgar antes do tempo. Nós vemos apenas o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração e a motivação. O modelo de Deus recompensar as pessoas não é pelo trabalho, pelo trabalhador, é pela motivação, pelo coração, pela vontade. Não devemos alimentar um sentimento de injustiça, como os primeiros trabalhadores. Sentimento injusto. A bondade do dono da vinha não provocou arrependimento nos trabalhadores que chegaram na primeira hora. Antes revelou algo neles. Egoísmo. Achei que eu era melhor que o outro. Egoísmo. Não devemos alimentar esse sentimento de justiça. Parece que Deus não olha mais para mim. Parece que comigo não acontece nada, com o outro acontece tudo. Irmãos, conclusão. É preciso reconhecer a absoluta dependência que todos nós temos da graça de Deus, diante das coisas boas que recebemos das suas mãos. Recebemos dádivas de Deus e outras pessoas também recebem igualmente. É pura bondade do Senhor da vinha, não mérito do trabalhador. Não temos mérito, é o Senhor que é bondoso para nós. É essa parábola da vinha que Jesus explicou em resposta à pergunta de Pedro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos.